iniciando, meu nome é Ana Paula, sou psicóloga, psicoterapeuta psicanalítica. Sou João, sou psicólogo. Sou a Kelly, estudante de psicologia do sexto ano da Unifins. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a prevenção do suicídio na atenção primária à saúde. Pessoal, falando um pouco de números, né, a gente tem que cuidado da Organização Mundial de Saúde, que para cada suicídio existem 10 tentativas que necessitam de acompanhamento médico-terapêutico. Então é um número bem grande que a gente tem que tomar um cuidado. Em 2003 houve um levantamento mundial, né, em termos globais, de 900 mil mortes por suicídio. Essas mortes elas ocorrem entre 15 a 35 anos, então é uma faixa etária nova. Né? Antigamente se tinha uma faixa etária mais antiga, hoje a faixa etária está cada vez mais jovem. O suicídio está entre as 3 maiores causas de morte. E a gente tem que ter uma preocupação porque de 5 a 6 pessoas próximas ao falecido sofrem consequências tanto emocionais, quanto sociais, quanto econômicas. Então, a gente tem que tomar um cuidado tanto com a questão da tentativa, né, da ideação suicida, quanto aos seus familiares. Bom, falando em relação ao Brasil, a gente tem taxas baixas de suicídio aqui. Em torno de 3,9 a 4,5 para cada 100 mil habitantes. Mas a gente tem que pensar que o tamanho do Brasil, por ser tão grande, ele fica entre os 10 países com maior número absoluto de suicídio. Hoje, a gente tem como os homens, tendo a maior taxa de mortalidade por suicídio, principalmente pelas ações mais violentas, né, o uso de armas, o uso de cordas, do que as mulheres têm a tendência a tomar medicação ou cortar os custos. A região sul do Brasil, né, o Paraná, Santa Catarina e principalmente o Rio Grande do Sul, tem a maior incidência de suicídio no Brasil. Então, daí o motivo principal para a gente tratar esse assunto hoje com vocês. Bom, a definição. Durante toda a palestra, vocês vão escutar sobre a ideação suicida, que é o pensamento, tentativas de suicídio e de suicídio propriamente dito. Então, são essas 3 etapas, né, nem toda ideação suicida vai se transformar numa tentativa, mas todo o tempo da palestra vocês vão escutar esses 3 termos sobre o que a gente vai trazer aqui para vocês. A gente é importante se atentar, então, para alguns detalhes, né, sobre os usuários que a gente atende, poder entender, poder identificar alguns sinais, né, de que está se pensando, então, em cometer um ato de autolesão ou mesmo suicídio. Né. Algumas fases de alerta que a gente pode se atentar, né, quando escutar eu preferia estar morto, eu não posso fazer nada em relação à vida, né, em relação a encontrar soluções para os problemas, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, tenho peso para os outros vão ser mais felizes sem mim. Então, essas são algumas frases que a gente pode escutar de algum usuário, então a gente precisa pensar se ali não tem, né, um pedido de ajuda ou uma demonstração de um sofrimento maior. Pessoas que já tiveram tentativas anteriores de suicídio, claro, né, tem um risco maior de incidência, né, pessoas que sofrem de dor crônica, muitas vezes, ou de algum transtorno mental grave, também são pessoas que geralmente, né, tentam mais, mais comum. Bom, gente, acho que resolvemos o problema do áudio, então, acho que vamos dar seguimento à palestra. Enfim, uma vez, né, identificando sentimentos de desesperança, desamparo, né, que as pessoas que tem uma suspeita, né, de que há uma ideação suicida, ou mesmo um plano suicida, né, como é que a gente pode fazer uma aproximação, uma abordagem em relação a esse problema, tá? Para começar, é importante dizer que não há um único jeito e sempre, né, você precisa usar de sensibilidade, de bom senso e avaliar cada situação em separado. A ideia aqui não é a gente passar, né, um manual de como abordar as pessoas, mas poder dar algumas dicas, alguns nortes em relação a isso. Uma coisa importante também é que a pessoa que identifica alguém em sofrimento, que vai abordar essa pessoa sobre a questão do suicídio, ela não deve pensar em fazer
pensar que ela está fazendo isso sozinha, ou seja, é importante, né, contar com aqui o apoio de toda a equipe em relação a isso, das redes formais, então, né, da equipe mesmo, da atenção primária e outras equipes também, né, de saúde e de outras políticas públicas, mas também né, com a ajuda da própria família, né, tecendo as redes comunitárias que podem apoiar esse usuário que está enfrentando esse problema. E é claro, né, que também a gente pode pensar, né, que a aproximação pode ser feita de uma forma gradual, né, e desde o início pressupondo o estabelecimento de um vínculo que garanta a confiança, né, e sem julgamento moral, ou seja, aceitando a forma como a pessoa está se sentindo e como ela está se colocando, né, numa atitude de acolhimento. Isso é muito importante para que a pessoa consiga efetivamente se abrir. E uma boa maneira de descobrir se a pessoa pensa em se suicidar ou cometer algum ato de autolesão é perguntar mesmo para ela, né? Apesar de que algumas pessoas têm medo de encorajar pela pergunta, não tem nada a ver isso, né? Não tem, na verdade, quando a gente pergunta, a gente dá oportunidade para a pessoa poder expressar e já ter um alívio daquela angústia, né, que está incomodando ela, que está talvez fazendo com que se perpetue a situação. Mas, né, para fazer essa abordagem, para poder tocar nesse assunto, é importante procurar um lugar adequado, né, onde a pessoa possa ter uma conversa tranquila, com um mínimo de sigilo, de privacidade, porque é um assunto delicado, né, e nem sempre é fácil para as pessoas se abrirem em relação a isso. Tá? É claro, também é preciso estar disponível realmente para escutar a pessoa, emocionalmente também, né, para poder suportar o que ela tem para te contar, né, e reservar o tempo necessário para que ela possa ter tempo para, uma vez começado o assunto, poder, né, levar ele adiante. E ser ouvida efetivamente, ou seja, né, com toda a atenção e obtendo o sentimento de que está sendo apoiada, né, por uma pessoa. Muitas vezes, gente, esse contato já é muito terapêutico, já é uma coisa muito importante para a pessoa ter um alívio e reduzir o nível de desespero dela. Como é que a gente pode estabelecer a comunicação? Algumas dicas, né, nesse sentido. Ouvir a pessoa atentamente, com calma, como a gente estava falando. Entender os sentimentos da pessoa, mostrar empatia, né, validar aqueles sentimentos como possíveis, que não são nenhum absurdo. Alguém está pensando nisso, na verdade, é a forma como a pessoa encara, e por mais que tu possa ter, no profissional, uma opinião diferente, é aceitar o que ela está te trazendo. Dar mensagens também não verbais, de aceitação e respeito, né, com a postura corporal, com o toque. Expressar respeito pelas opiniões e pelos valores da pessoa, por mais que sejam contrários aos seus. Conversar honestamente com autenticidade. Mostrar sua preocupação e sua afeição e focalizar os sentimentos da pessoa. É importante validar esses sentimentos e buscar, então, não sobrepor os seus próprios, né? A sua opinião, o seu choque com aquela notícia, né? Ou com aquilo que está se passando com a pessoa. E sim poder, acolher o que ela está sentindo, da forma como ela está sentindo. Importante evitar, então, interromper a pessoa muito frequentemente enquanto ela fala, ela precisa ter um espaço de fala, né? Ou ficar muito chocado e muito emocionado, como a gente dizia antes, né? Ficar mais chocado que a pessoa. É importante que você possa suportar o que ela te diz, para que também para ela seja mais fácil suportar. Não fazer o problema, né, parecer trivial, né? Simplesmente dizer, vai se resolver, não te preocupa, isso é bobagem, né? Não pensa nisso, porque, é um problema real para a pessoa, pode não ser para ti, os motivos dela podem não estar claros, mas para ela é importante, é algo que está acontecendo com ela e é real para ela. Tratar o paciente de uma maneira, nunca tratar ele de uma maneira que ele possa se sentir inferiorizado, né? Se sentir menos porque está pensando em suicídio, está pensando em cometer um ato de autolesão, uma tentativa. Então, não banalizar, dizer que tudo vai ficar bem, simplesmente, né? E também não emitir julgamentos, não julgar a pessoa por ela estar pensando em cometer esse tipo de ato. A partir de sei lá, algum argumento como, é contra a lei da natureza, ou, a religião, para Deus isso é pecado, enfim. Julgar ela nesse momento não vai ajudar ela a mudar de atitude, né, e de se sentir melhor em relação a ela própria. Algumas questões úteis, algumas formas de perguntar, né, nessa abordagem, são coisas bem simples, né?
Como você se sente ultimamente? Existem muitos problemas na sua vida? São perguntas que se pode fazer para se abrir o assunto com a pessoa. O que tem tentado fazer para resolver esses problemas? Você se sente triste? Você sente que ninguém se preocupa com você? E algumas perguntas mais específicas. Né? Você sente que a vida não vale mais a pena ser vivida? Já pensou que seria melhor estar morto? Ou tem vontade de morrer? Perguntando assim, falando assim, pode parecer um pouco chocante fazer essa pergunta, né? Mas isso é claro, né, gente? É feito, como eu falei antes, num clima de vínculo, de acolhimento, né? E de sensibilidade. Isso tem que ser feito com bastante delicadeza, para que a resposta também possa ser, né, sincera e que a pessoa esteja à vontade para responder. E é sim importante perguntar esse tipo de coisa, como eu disse antes, porque é uma oportunidade da pessoa poder colocar essas questões e sentir algum alívio em relação a elas. Algumas perguntas, então, que podem ajudar a quantificar o risco. São perguntas um pouco mais específicas. Né? Por exemplo, para descobrir se a pessoa tem um plano definido para cometer suicídio, o que é importante para poder fazer uma avaliação do risco que ela tem, de fato, de cometer um ato, né, de autolesão. Você fez algum plano para acabar com a sua vida? Ou você tem uma ideia de como vai fazer isso? Né? E outras questões, para descobrir, por exemplo, né, se ela tem os meios para se matar. Você tem pílulas, uma arma, veneno ou outros meios? Os meios são facilmente disponíveis para você, então é preciso avaliar os planos, avaliar se ela tem, né, se ela tem acesso aos meios para poder fazer isso, né? E também descobrir se a pessoa já fixou uma data para fazer isso. Né? Isso também vai dizer do risco dela de cometer ou não o atentado à sua vida, né? E aí você pode perguntar, você decidiu quando planeja acabar com a sua vida? Quando você está planejando fazê-lo? Então, alguns aspectos que também são importantes de se atentar nessa avaliação do risco. O estado mental atual, ou seja, se a pessoa está sob o uso de alguma substância, se ela está com um discurso coerente, ela pode de repente estar em um surto psicótico, né, nesse momento. Também o plano de suicídio atual, como a gente vinha falando antes, se ela tem algum planejamento e quão preparada ela está, né, para cometer o ato. E, para pensar depois numa intervenção, é muito importante também avaliar qual é o sistema de apoio social da pessoa. Família, amigos, recursos comunitários, grupos dos quais ela, né, participa ou frequente, né, a igreja também, enfim, a rede de apoio dela, informal, digamos, na comunidade. Bom, como é que a gente pode pensar, né, numa ajuda? Aqui a gente vai didaticamente falar, né, de uma espécie de classificação aqui do risco a partir dessas perguntas e de outras também que a gente pode fazer para essa pessoa, né? Uma pessoa que seria considerada de baixo risco para o suicídio seria aquela que teve alguns pensamentos suicidas, como eu não consigo continuar, eu gostaria de estar morto, mas não fez, não chegou a fazer nenhum plano. Nesse caso, a gente pode, por exemplo, oferecer escuta e apoio emocional, como a gente estava falando, ativar as redes de apoio familiares e comunitárias, né? Tanto a família como os grupos antes que eu tinha mencionado, né? Focalizar com ela os aspectos positivos dela e como é que ela resolveu problemas anteriores, porque ela deve ter tido outros problemas e em outros momentos encontrou outras saídas que não essa, né? De cometer uma autolesão. Buscar o apoio de profissionais ou equipe de saúde mental, sempre que esse recurso estiver disponível, não necessariamente para encaminhar, no caso de baixo risco, mas para poder, né, afinar algumas ideias, poder ter novas ideias de como acompanhar essa pessoa, de como avaliar, né, a situação dela. É importante também manter contato com essa pessoa e seguir avaliando o risco, né, ter uma continuidade. O papel da atenção primária, né, acompanhar as pessoas ao longo do tempo. Então, também nesses casos de risco de suicídio, é importante fazer isso mais de perto, né? E oferecer apoio à família e buscar a compreensão dessa família, né? E outras pessoas que possam estar mais próximas delas, porque essas pessoas também podem estar em sofrimento, é pesado, né, lidar com uma pessoa que está com esse tipo de dificuldade, né? E muitas vezes as pessoas têm sentimentos de raiva ou de culpa em relação ao que está acontecendo. É importante também poder confortá-las nesse sentido e ajudar elas, né, a lidar com esses sentimentos para não piorar, não dificultar ainda mais a recuperação dessa pessoa que está pensando em suicídio. No caso do médio risco, uma pessoa que médio risco, digamos, para o suicídio, seria aquela que tem pensamentos e também já tem planos, né? Já planejou formas de fazer.
mas não tem planos imediatos de cometer suicídio. Não é, né, para hoje, para amanhã, né, ela já planejou isso em algum momento, mas nesse momento não é imediatamente que ela vai botar isso em prática. Então é importante intensificar as ações apontadas anteriormente, né, do apoio, de identificar a rede, aproximar a rede, focalizar nos sentimentos de ambivalência de uma forma um pouco mais direta, porque quem vai cometer suicídio, né, não necessariamente está certo disso, mas poder então pesar essa balança para o lado do desejo de viver, fortalecer esse desejo de viver, explorar alternativas ao suicídio, outras formas de lidar com os problemas, e aqui um recurso que é bastante centrado no vínculo, né, fazer esse contrato, é uma tentativa de negociar, né, mais tempo dessa pessoa saudável, com vida, a partir de de uma meta ou de uma combinação dela não cometer nenhum ato em tanto tempo, ou não cometer nenhum ato sem antes entrar em contato com o profissional ou com a equipe, alguma combinação nesse sentido para se ganhar tempo, né? E sempre com a autorização da pessoa, envolver essa rede de apoio que a gente identificou e medidas de prevenção, no sentido, por exemplo, de diminuir o acesso dessa pessoa a meios de cometer autolesão, a meios de poder, né, como por exemplo, objetos cortantes, medicações e outros meios possíveis de suicídio, né, de lesão. Agora, numa situação de alto risco, isso exige algumas atitudes mais agudas, né, mais rápidas e mais efetivas, né, em curto prazo. O alto risco seria, então, quando a pessoa tem um plano definido, tem os meios também para fazer isso e deseja fazer isso, né, pensa em fazer isso prontamente, né. Então, muitas vezes, inclusive, já tomou algumas providências e já parece estar, então, se despedindo, ou seja, está no processo mesmo de passar esse ato, né. Então, é importante não deixar a pessoa sozinha, isso é um cuidado bastante importante, para ela não ter oportunidade de fazer isso. Conversar com ela de uma forma gentil, né, sobre essa questão de afastar totalmente dela qualquer meio que ela possa ter de cometer o ato, fazer ou reafirmar esse contrato que foi feito antes, avisar a família de quaisquer medidas mais agudas, enfim, que fosse tomar, né, e buscar, então, serviço de emergência em saúde mental, né, no sentido de proteger essa pessoa, medicar ela, para que ela não chegue ao suicídio. Bom, sobre a APS, então, né, é muito importante a participação de toda a equipe, de fundamental importância, nesse manejo dessas questões de saúde mental e do suicídio. Por quê? O que está envolvido, né, qual é o potencial da APS de olhar para essas questões? É porque como na APS a gente tem, na atenção primária em saúde, uma proximidade muito grande, um vínculo com os usuários, a gente cuida deles ao longo do tempo, né, é muito mais fácil para esse tipo de serviço de saúde identificar casos precoces de situações de ideação suicida ou mesmo de planejamento, né, e ter uma abertura com o usuário a partir desse vínculo para poder intervir antes dessa situação se agudizar e acontecer algo mais grave, né. Também os profissionais da APS, por estarem mais próximos do território onde as pessoas vivem, eles têm uma facilidade de identificar as redes tanto formais e informais que podem ajudar no cuidado desse usuário, né, e ativar esses recursos comunitários, as redes informais, né, acompanhando o cuidado dessa pessoa, garantindo que esse cuidado tenha uma continuidade e coordenando essa caminhada dela pela rede, mesmo que ela tenha que acessar lá um CAPS, ou mesmo uma emergência em saúde mental, né, a atribuição da atenção primária poder coordenar esse cuidado. Tá? E outra coisa, né, a gente não precisa pensar em prevenção de suicídio apenas quando a gente tem usuários que já estão numa situação de plano, né, ou mesmo de já terem feito tentativas. Prevenir suicídio também é poder criar ações de promoção de saúde mental, né, de fortalecimento dos laços comunitários e mesmo de mobilização social, para melhorar as condições de vida dos usuários, para que eles tenham uma qualidade de vida melhor, tenham uma saúde mental melhor, né, laços mais fortes, e que isso já, por si só, pode também incidir sobre os índices de suicídio, de uma forma bastante eficaz. Bom, então, como o João vem falando, né, apesar da gente sempre buscar essa prevenção dentro da APS, essa questão do vínculo, né, da escuta, vão haver momentos que a gente vai se deparar com um paciente que ele vai estar numa situação de alto risco, né, de suicídio,
e a gente vai precisar encaminhar esse paciente ou para um CAPS ou para um serviço de emergência de saúde mental, né, da comunidade. Então, assim, como é que a gente faz para encaminhar, né, para a equipe de saúde mental? Então, assim, a questão do tempo, né? Você deve ter tempo para explicar à pessoa a razão do encaminhamento. É importante também falar com o paciente, explicar que algumas vezes é mais fácil falar com um estranho do que com uma pessoa amada, alguma pessoa que ele já tem um certo vínculo, né? Para que ele ou ela não se sintam negligenciados nessa hora, né? Ou feridos. De deixar muito claro, assim, esse momento é importante, assim, mesmo na fala do profissional com o paciente, né? Explicar para ele que ele está sendo encaminhado para alguém que vai poder. Oi, pessoal, continuando, então, a gente teve um probleminha no som, mas já resolvemos. Então, assim, complementando o que o João vem falando, né? Apesar, assim, da gente sempre se preocupar na APS, essa questão do vínculo, a questão do cuidado, da escuta, muitas vezes a gente vai acabar se deparando, sim, com um paciente com uma situação de alto risco de suicídio. Então, assim, vão haver momentos que o profissional vai ter que encaminhar para um CAPS, para um serviço de emergência, saúde mental da comunidade, né? Então, assim, como que a gente faz para fazer esse encaminhamento da equipe de saúde mental? Então, a gente colocou alguns pontos aqui que a gente acha importante. Primeiramente, né? Você deve ter tempo para explicar à pessoa a razão daquele encaminhamento, né? Falar com o paciente e explicar que algumas vezes é mais fácil que um estranho, né, esteja fazendo essa escuta, um profissional da área, né, do que uma pessoa amada, ou algum conhecido, né, que de repente esse conhecido possa não agir com sigilo, o que um profissional da área vai estar fazendo, né. Então, explicar com cuidado, né, porque já que é uma situação de ansiedade ali, é muito importante esse momento de explicar para o paciente para que ele não se sinta negligenciado ou ferido nessa hora. Marcar a consulta, esclarecer a pessoa de que o encaminhamento não significa que o profissional da saúde, da atenção primária à saúde, está lavando as mãos, né, em relação ao problema, que é o que eu já havia falado ali, que é um ponto bem delicado nesse momento. Ver a pessoa depois da consulta também é muito importante, né? Depois desse encaminhamento, né? Procurar saber como é que ficou, né, essa pessoa, como é que tá, se ela está em algum tratamento, né? Que a gente chama de contra-referência do atendimento. E manter um contato periódico com essa pessoa, se possível, né? E alguns cuidados para acionar as redes de apoio. Então, assim, é importante a gente tentar conseguir a permissão do paciente, conversar com ele, né? E recrutar quem possa ajudá-lo, né? Em geral, alguém da confiança dele. E depois entrar em contato com essas pessoas. Até para que ele se sinta mais seguro, né? Não, conversar com ele nesse momento é de fundamental importância. Outra coisa, mesmo que a permissão não seja dada, né, numa situação de risco, a gente precisa localizar alguém que seria compreensivo com esse paciente. Procurar, dentro do possível, preservar o sigilo do paciente, que também já havia sido falado. Falar com pessoas de apoio sem acusá-las ou fazê-las sentirem-se culpadas, né? Assegurar novamente o seu apoio nas ações que serão tomadas e ficar sempre atento às necessidades do que se propõe. Aqui é interessante a gente ressaltar que essas pessoas que a gente vai entrar em contato, pedindo um apoio, até muitas vezes por se responsabilizar por algumas horas ou por algum tempo com essa pessoa que está sob risco de suicídio, são pessoas que é importante a gente estar atento a elas, né? É importante estar à disposição delas, se necessário, né? Que elas venham até nós e a gente possa conversar com elas orientando, porque são pessoas também que muitas vezes acabam tendo que se responsabilizar por falta de opção, muitas vezes, né, desse familiar, mas que não necessariamente vão estar bem orientadas. Então, assim, é importante que o profissional da atenção primária à saúde possa estar orientando nesse momento também.
E aqui a gente traz a questão dos mitos, né? A gente estava conversando antes sobre os mitos aqui, a gente achou importante trazer justamente por isso, sim, os mitos, né? São aquelas coisas que a gente sempre ouve falar por tempos, muitas vezes desde que a gente já está ali se tornando um adulto, a gente começa a ouvir falar sobre determinados assuntos e o suicídio é um deles que aparece com muitos mitos envolvendo. Então, assim, a gente vai fazer mais ou menos uma forma de conversação a respeito dos mitos aqui, e depois, mais além, vocês também podem estar nos perguntando coisas. Então, primeiro mito. Pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de se suicidar. É aquela velha história, né? Cão que ladra não morde. Mas, na verdade, aqui nesse caso, não é isso. Então, assim, as pessoas que conversam abertamente sobre o tema podem estar procurando suporte ou auxílio. Um número significativo de pessoas que se suicidam sofrem de ansiedade, depressão e falta de esperança, e o que as leva a crer que não existe outra saída. Então, é importante identificar isso, né? Muitas vezes a gente, por algum preconceito, né? Pensar, quer chamar atenção, essa pessoa sempre faz isso, mas nunca vai fazer, nunca vai chegar mesmo aos finalmente, né? Bom, tem que ter cuidado com esse tipo de julgamento, porque de fato essa pessoa pode sim, né, tá pensando seriamente nisso, pode ter alguns alarmes, né, ao longo do tempo, e se a gente não intervir e não validar o que ela está sentindo pelo que ela está passando, né, a gente pode estar sendo negligente, né. É importante tomar esses pedidos de ajuda, né? Escutar esses pedidos de ajuda como tal, e sim fazer um julgamento, né, de que há outro interesse por trás, ou a pessoa, enfim, quer chamar atenção. Até porque uma pessoa que, quando aborda o assunto sobre a intenção de se matar, faz com que ela esteja pedindo ajuda de alguma forma. Né? E se a gente não dá bola, se a gente ignora essa tentativa dela de pedir ajuda, faz com que ela veja que realmente ela não tem suporte, ela não tem apoio, ela não tem outra escolha, senão morrer, porque a angústia é muito grande, a depressão pode ser demais. Então, a gente tem que ficar bem atento a esses sinais quando as pessoas começam a falar, ou a comentar, ou abordar sobre o assunto, porque elas estão pedindo, elas estão precisando do nosso auxílio, seja como profissionais ou como amigos, familiares, enfim. Próximo mito, então. Alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer. Pessoas com propensão ao suicídio agem de forma impulsiva, sim. Né? O indivíduo pode ingerir drogas, remédios, né, ou pesticidas e morrer dias depois, quando já não há mais a ideia do suicídio. Então, o suporte emocional no momento certo pode ajudar. Na verdade, esse suporte que nós estaremos oferecendo para a pessoa pode ser decisivo, né, para que esse ato não aconteça. Né? Uma vez a pessoa tendo pensado em fazer isso, não quer dizer que ela não possa mudar de ideia. Mas, claro, desde que ela tenha um suporte de alguém, né, isso se torna muito mais fácil. Né? Essa mudança de ideia se torna muito mais fácil, porque o que envolve o passar o ato, às vezes, é um momento específico de impulsividade que, bom, a gente poderia manejar, né, estando atento para esse momento. Alguém que deseja se matar vai continuar querendo se matar em todos os momentos. O maior risco de suicídio acontece a curto prazo e em situações específicas. Então, complementando mais ou menos o que o João já vinha falando, né? Pensamentos suicidas não são permanentes e uma pessoa que já cogitou o suicídio, ela pode continuar vivendo normalmente. O suicídio, a tentativa, né, o pensamento suicida, ele pode ser por um momento em que a pessoa está vivendo uma situação específica, né? Então, vocês podem ter um trauma naquele momento, a perda de alguém, ou o acontecimento específico na vida da pessoa que faz com que ela pense que a vida não vale mais a pena, ou que não tem mais solução, enfim. Mas, tendo suporte,
passando por aquela fase, passando por aquela situação, ela pode ter uma vida normal como qualquer outra pessoa, sem precisar ter o fantasma, né? E a gente tem que cuidar muito com isso, o fantasma de que aquela pessoa uma vez pensou em suicídio ou tentou suicídio, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado e não fazer com que as pessoas tenham um rótulo, não rotular essas pessoas, que isso também faz com que a pessoa possa novamente entrar, né? Ela vai estar sempre rotulada. Então, se ela tiver alguma tendência à depressão, pode piorar ainda a situação dela. Então, temos que ter o cuidado de não rotular ninguém. Vamos para mais um mito, então. Somente pessoas com distúrbios mentais podem cometer suicídio. Isso a gente sabe, né? Muita gente se depara com os transtornos mentais na ATS mesmo. Mas não, o comportamento suicida indica profunda infelicidade, mas não necessariamente distúrbio mental, né? Muitas pessoas vivendo com problemas mentais, elas não são afetadas por comportamento suicida. E nem todas as pessoas que tiram a própria vida, elas têm distúrbios mentais. Mais um mito, então, conversar sobre suicídio é uma má ideia e pode ser encorajador. Então, esse eu acho que é um dos mais graves, né? Porque por conta desse estigma que a gente carrega, né, que a nossa sociedade mesmo carrega, pessoas que têm pensamentos suicidas não sabem como ou com quem falar. Então, em vez de encorajar, conversar abertamente sobre o assunto pode dar tempo e opções para o potencial suicida de repensar e desistir dessa situação. A gente sabe que abordar essas questões nem sempre são fáceis, né? Então, é complicado chegar para alguém e conversar sobre esses assuntos, mas quanto mais a gente ter isso tranquilo e quanto mais natural for a conversa, e com todas as questões que o João trouxe, né, de lugar adequado, com compreensão, respeitando a pessoa, a gente vai fica mais fácil para o profissional trabalhar isso e poder ajudar essa pessoa. Não falar e deixar quieto faz com que a pessoa veja que ela não tem ajuda. Quanto mais a gente ajudar, mais a gente evita tentativas ou mesmo a própria morte. Tá? Então, esse foi o último mito. A gente teve a intenção assim, de trazer algumas ideias para vocês. A gente abre agora para perguntas, né? E obrigada por todos estarem aqui presentes.